Hello, guys! E aí, vamos falar de Mortal Kombat? O que o Shang Tsung está planejando dessa vez, né? Vamos falar então a respeito disso nesse vídeo. Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de falar para vocês a respeito de um tema em inglês, o Tag Question. E o que seria Tag Question? Vamos ver. Então, como vocês podem ver aqui nós temos a Tag Question. A Tag Question ela é formada sempre de opostos, positivo e negativo ou negativo e positivo. Lembra até um pouco matemática, mas na verdade estamos falando de English. Vamos ver aqui então dois exemplos. You live in Spain, don't you? Ou You don't live in Spain, do you? Então o que acontece? Nesse primeiro exemplo nós temos uma frase que é uma afirmação, sendo que a parte da tag question veio no final negativo, uma pergunta em forma negativa. O exemplo de baixo nós temos uma negação, com a tag em pergunta em forma positiva. Vamos agora então ver outros exemplos. You are playing Mortal Kombat. E agora, será que então eu coloco are you ou aren't you? Como que você acha que deve ser essa resposta depois da minha explicação? Se você decidiu por aren't you, você está correto. Veja, a frase antes da vírgula é uma afirmação. Então a parte da tag question deve vir em uma forma de negação. Vamos para a próxima. You haven't played Mortal Kombat 12. Haven't you or have you? Aqui então colocamos have you. Por quê? Porque nós temos uma frase que está na negativa até o ponto da vírgula. E aí depois então, se está na negativa, a tag question vai ser uma pergunta em forma positiva. Mas nós precisamos lembrar do seguinte, como vocês já entenderam essa questão, como funciona? Veja, olha essa frase. You prefer Mortal Kombat than Street Fighter. Don't you? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Vocês já sabem que a gente vai colocar sempre esse contraste na pergunta, mas é importante saber também que a tag question vai acompanhar o tempo verbal que está sendo feito no começo da frase. Então, nesse caso aqui, como é simple present, por isso que nós usamos o auxiliar de simple present. Mas, além do uso da tag question, que eu acabei de explicar para vocês, tem uma informação muito importante, a questão de entonação. Tá, teacher, mas e aí, por que entonação? Vamos lá. A questão da entonação vai mostrar exatamente qual é a intenção, o que aquela pessoa que perguntou, ela tem em mentalidade, o que ela espera do que o outro responda. A pergunta que vocês podem ver aqui é, a primeira parte começa com a afirmação. You're playing Mortal Kombat. Aren't you? Veja que aqui a tag question, a parte que veio no final, teve um som ascendente, ou seja, subiu o som. Isso significa que quem perguntou realmente não tem ideia, a pessoa está supondo algo. E pergunta, aren't you? Você realmente está jogando Mortal Kombat? Ela não tem ideia, ela apenas perguntou e espera uma resposta. Agora, se você tiver uma tag question, que a parte da tag question, no final da sua questão, for um som descendente, tiver decrescente, né, o som cair, o que acontece? A pessoa que fez a pergunta, ela espera que você concorde com o que ela falou antes, no começo da frase. Então, se eu falar assim, ó, You're playing Mortal Kombat. Aren't you? Veja que a parte da tônica ficou no meio da tag question e não no final. E o que isso significa? Isso significa que aquela pessoa que perguntou acredita que realmente aquilo que foi dito no começo da frase é verdade. Nesse caso aqui, que a pessoa está jogando Mortal Kombat e espera que quem for responder diga sim, eu estou jogando Mortal Kombat. Então, quando você faz uma pergunta que usa tag question, sendo que a sílaba tônica da tag question foi descendente, o som caiu, isso significa que quem fez a pergunta espera que você concorde com o que foi dito no começo. Se foi uma pergunta negando, lá no começo,
A pessoa espera que você realmente negue. Se foi uma pergunta afirmando, é porque ela espera que você realmente afirme junto. Mas então, e aí o que o Shang Tsung tem a ver com tudo isso? Se você for ver bem, a pergunta que ele faz pro Hayden é se ele conhece a crônica tal como ele conhece. A pergunta que ele faz pro Hayden é que se o Hayden conhece a crônica do jeito que ele conhece. Porque ele sabe que não. Né? Ele realmente sabe os planos da crônica, o ponto fraco dela. Né? Então, seria uma tag question que teria que ter uma entonação, uma sílaba tônica tinha que vir descendente. O som não tinha que subir, mas sim descer. Mas se você for ver exatamente nesse ponto do vídeo... Because I am a snake who's toiled beside Kronika, learning her secrets. I know them. Do you? Ele faz o contrário. Ele faz uma pergunta com uma tag question com som ascendente. E o que ele quer dizer com isso? Que como realmente se ele não soubesse, será que ele e o Raiden sabem os pontos fracos da crônica? É claro que não. Ele usou o quê? Do sarcasmo. E o que significa então sarcasmo? Pois é, de acordo com o site Significados, o que significa sarcasmo? Sarcasmo é uma palavra com origem no grego sarcástico, que significa zombaria, escárnio, nojento. Nojento! Então, o que a gente tem aqui como exemplo? A gente aprendeu o que realmente o Shang Tsung quer com essa fala e aprendemos também a respeito da tag question. Te vejo na próxima, hein? Bye, bye.